Ser traída já é algo bem doloroso, mas quando os seus traidores são o seu próprio irmão e a sua melhor amiga, a dor se torna algo indescritível. Então, a história de hoje é de uma mulher que viu a sua vida desabar pelas mãos de quem ela mais amava. E mesmo assim, com essa rasteira em dose dupla da vida, ela conseguiu se reerguer, ela conseguiu se reconstruir e se tornou uma mulher ainda mais forte. Então vamos se preparar, porque a história de hoje é uma das mais marcantes que eu já relatei aqui no canal. Sejam bem-vindos ao canal Fim de Casamento, um canal de relatos de mulheres reais. E você, mulher ou homem, você tem alguma história para contar? O seu fim do seu casamento foi algo traumático e quer compartilhar conosco para que sirva de alerta para outras mulheres? Aqui abaixo nos comentários tem um link. Nesse link tem um formulário. Você pode preencher com seus dados e nós vamos entrar em contato com você o quanto antes. Eu sempre acreditei que a minha vida era perfeita, mesmo com as situações do dia a dia. Eu considerava uma vida bem feliz. Eu estava casada há 10 anos com um homem que eu considerava ser meu melhor amigo, mãe de 2 filhos maravilhosos e cercada por uma família unida. O meu irmão mais novo, Lucas, era o meu confidente. A minha melhor amiga, Ana, era mais que uma irmã para mim. Juntos, nós formávamos um círculo de amor e confiança que eu julgava ser inabalável. As festas de família eram sempre animadas, com risadas, jogos e muita comida. O meu marido, Carlos e Lucas, se davam muito bem, compartilhavam interesses e os hobbies que eles tinham em comum. Ana era a presença constante em nossa casa, ajudando com as crianças e participando dos nossos momentos mais íntimos. Eu me sentia uma mulher abençoada por ter pessoas tão incríveis ao meu redor. O tempo foi se passando e eu comecei a notar pequenas mudanças no comportamento de Carlos. Ele se mostrava mais distante, passava mais tempo fora de casa e evitava conversas mais aprofundadas. Eu atribuí isso ao estresse do trabalho dele e eu tentei ser compreensiva. Eu ofereci meu apoio, ofereci meu carinho, mas algo dentro de mim sussurrava que havia algo de errado. É aquilo que eu sempre falo, né? Nosso sexto sentido, quando ele dá o alerta, nunca duvide, porque sempre tem alguma coisa errada. Lucas também começou a agir de forma estranha. Antes sempre presente e participativo, ele passou a evitar os encontros familiares e a responder às minhas mensagens com frieza. Ana, por sua vez, parecia mais próxima de Carlos do que nunca. Ela ria das suas piadas e, de vez em quando, eu via eles trocando olhares e eu não conseguia decifrar eles. A minha intuição, ela gritava, mas eu me recusava a ouvir. Eu decidi conversar com o Carlos sobre minhas preocupações e ele me assegurou que estava tudo bem, que me amava e que estava apenas passando por uma fase difícil. As suas palavras me acalmaram temporariamente, mas a inquietação estava ali. Eu não sabia o que estava prestes a descobrir a verdade mais dolorosa da minha vida. Certa noite, após colocar as crianças para dormir, eu decidi verificar o celular dele. Não era algo que eu costumava fazer, mas a desconfiança me consumia. Eu encontrei mensagens trocadas com Ana que iam além da amizade. O meu coração disparou e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Em choque, eu continuei lendo e, para minha surpresa, haviam também mensagens trocadas com Lucas, meu próprio irmão. Eram conversas íntimas, declarações de amor e planos para o futuro. Meu mundo naquele momento desabou. As 2 pessoas em que eu mais confiava estavam traindo a minha confiança da forma mais cruel possível. Naquele momento,
eu senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. A dor era insuportável e a traição inimaginável. Eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma, mas também sabia que precisava enfrentar a verdade e encontrar forças para seguir em frente. Então, depois da descoberta, eu não consegui dormir. Eu passei a noite inteira sentada no chão com o celular na mão, relendo aquelas mensagens como quem espera a cada linha encontrar um indício de que tudo não passava de um engano. Mas eu não tinha dúvidas. As palavras estavam ali, eram cruas, íntimas e totalmente explícitas. O meu marido não só me traiu com a minha melhor amiga, ele também mantinha uma relação com meu irmão. Era como se eu tivesse acordado dentro de um pesadelo. Na manhã seguinte, Carlos percebeu a minha ausência no quarto. Me encontrou na sala, eu estava pálida, com os olhos inchados, tanto chorar. Eu não disse nada, apenas entreguei o celular e ele olhou para mim e respirou fundo. E ele não tentou negar nada. Não teve nenhuma justificativa, não houve desculpas. Ele apenas ficou em silêncio. Um silêncio que me feriu mais do que qualquer grito. Naquele instante, eu percebi que ele sabia que não havia nada a ser dito. A verdade nua estava ali, despido de qualquer fachada. Eu liguei para Ana. A minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Pedi para que ela viesse até minha casa. Eu não dei muitas explicações, eu só pedi para que ela viesse bem rápido. E ela chegou minutos depois. Estava muito preocupada. Quando abri a porta e os nossos olhos se encontraram, ela já sabia que eu já sabia. Ela tentou falar, tentou se explicar, mas eu a interrompi com uma única frase. Você me traiu 2 vezes, como amiga e como mulher. Ela chorou, implorou perdão, disse que foi um erro, que não sabia como aquilo começou, mas o estrago ali já estava feito, e nada do que ela dissesse poderia apagar. Lucas, meu irmão, foi o último a saber que eu já havia descoberto. Eu liguei para ele e pedi para que nos encontrássemos na casa da nossa mãe. Quando ele chegou, eu olhei por alguns segundos antes de falar. Ele era meu irmão, a pessoa que cresceu comigo, que dividiu o quarto, que esteve comigo nas fases mais difíceis da minha vida. Eu perguntei como ele pôde. Ele abaixou a cabeça e disse que não sabia explicar, que era algo confuso, que ele também se sentia perdido, que não queria me machucar, e eu apenas balancei a cabeça. Ele já tinha me machucado. Nas semanas seguintes, tudo virou um caos. Eu pedi para que Carlos saísse de casa. Ele se mudou para um pequeno apartamento, levando apenas as suas roupas e alguns pertences. Disse que respeitaria o meu espaço, e realmente ele respeitou. Mas o vazio que ele deixou era sufocante. As crianças, que ainda eram pequenas, perguntavam por ele e eu não sabia o que responder. O mais velho, né, o mais receptivo, notava a minha frieza e dizia que o pai precisava de um tempo. Era tudo que conseguia dizer sem chorar. Eu perdi o apetite, perdi o sono e até mesmo a vontade de viver por um tempo. Até o meu trabalho sofreu, minha saúde também. Ana me mandava mensagem quase todos os dias. Ela pedia perdão. Lucas também. Eu lia, mas eu não respondia. Eu não estava pronta. À noite, eu deitava e revia toda a minha vida com o Carlos. As viagens que nós fizemos durante os anos passados, os aniversários e até o nascimento dos nossos filhos. E eu me perguntava, como alguém que dizia me amar pôde fazer isso? Como meu próprio sangue pôde participar disso? Essas perguntas
ecoava na minha mente como martelos. Foi no fundo desse poço que eu decidi buscar ajuda. Eu procurei um grupo de apoio de mulheres que foram traídas ou que já passaram por algum tipo de situação parecida, e eu conheci histórias muito piores que as minhas. Eram diferentes, mas eram parecidas. E ali eu entendi que eu não estava sozinha, que a minha dor que eu estava sentindo era muito válida, mas que ela não precisava me consumir. Então, um dia eu me olhei no espelho e percebi que estava cansada de chorar, que minha vida não podia acabar ali, com aquela situação. Eu ainda tinha 2 filhos que me amavam, eu ainda tinha uma história para reescrever. Carlos, Ana e Lucas, eles tinham feito as escolhas que não estavam sob o meu controle, mas eu ainda podia escolher o que fazer com o que restava de mim. E naquele momento eu decidi que iria me reconstruir, não por vingança, mas por amor próprio. E recomeçar é mais difícil do que parece. A parte mais dolorosa não é arrumar a casa que ficou vazia, nem lidar com o silêncio das crianças, é encarar o olhar das pessoas. É algo que eu sempre lembro e até comento com algumas pessoas, é como se fosse um luto. Quando você está enterrando o seu ente querido, estão todas as pessoas ali ao teu redor te dando apoio, mas o momento mais difícil é quando você está só, quando você é sobrecarregada de lembranças e saudade, e é só você. Você tem que aprender a lidar com aquela emoção. Então, a mesma coisa que de um fim de um relacionamento, né? Recomeçar é muito mais difícil do que parece, mas é muito possível. Então, em cada supermercado, em cada reunião escolar, em cada visita à família, eu sentia o peso do julgamento. Mas já ninguém dizia nada, mas os olhares, eles diziam tudo. Então, a família também não teve uma empatia com a situação dela aqui, né? Sempre há algum tipo de julgamento, ninguém quer saber o que aconteceu. O julgamento sempre é a melhor saída para algumas pessoas. Então era como se eu tivesse feito algo de errado apenas por ter sido traída. A traição de Carlos, Ana e Lucas virou assunto nas entrelinhas, nos cochichos e nos olhares curiosos. Eu me sentia mais exposta como nunca. A família se dividiu, meus pais ficaram do meu lado, é claro, mas a minha tia, a mãe do Lucas, tentou minimizar a situação. Disse que eram coisas do coração, que ninguém escolhe de quem gosta, e que eu precisava entender. Essa fala me fez explodir por dentro. Entender? Como se trair a própria irmã fosse um simples deslize do acaso. Era mais do que um amor proibido. Era a quebra de um laço que nasceu do berço. Lucas não me traiu como um homem, ele me traiu como um irmão, como parte da minha história, como o meu pilar. E isso doía mais do que tudo. Então, com Carlos fora de casa, eu precisei reorganizar tudo. A escola das crianças, os horários, eu tive que reorganizar todo o meu dia a dia. Eu voltei a trabalhar, né, só meio período, e minha mãe me ajudava, como ela podia. Nos dias mais difíceis, eu queria somente desaparecer, mas bastava ouvir o riso dos meus filhos para lembrar que eles eram o meu porquê. Eu não podia, eu não queria me entregar. Comecei a ir para terapia com regularmente, e lá eu encontrei o espaço que eu tanto precisava para gritar sem ser julgado. Carlos pediu para ver os filhos e eu autorizei, mas as visitas eram limitadas. Ainda não estava pronta para olhar para ele sem reviver cada traição. Ele vinha, buscava, levava ao parque, fazia fotos para mostrar nas redes sociais, né, como o pai do ano, o pai que cuida, o pai que zela. E eu ficava em casa, entre a dor e o alívio. Um dia, ao buscá-los, me disse que estava em tratamento e que sentia muito, que não sabia por que fez o que fez. Eu apenas disse: Carlos, agora é tarde. Eu me curei da ideia que você era o meu futuro.
e eu simplesmente fechei a porta. Ana deixou de insistir. Após inúmeras mensagens não respondidas, ela resolveu se afastar. Eu soube que ela foi morar em outra cidade e recomeçou a vida por lá. Eu não sei se foi por culpa ou por medo do confronto, mas preferi que fosse assim. Já Lucas, esse foi o que mais me afetou. Por um tempo pensei que talvez pudesse perdoá-lo, mas cada vez que eu tentava lembrar da nossa infância, as lembranças das mensagens íntimas com meu ex me esmagavam. A traição de uma amiga é uma coisa, né? Ela não cresceu com você, não tem o mesmo sangue com você, mas quando se trata de um familiar, a dor, ela é gigantesca. Não tem como você trocar de sangue. Imagina a situação que ela deva ter passado. Eu não conseguia, e tudo bem, não conseguia perdoá-la. Algumas relações, por mais profundas, não suportam certos tipos de quebra. Eu comecei a escrever sobre a minha experiência. Eu abri um blog anônimo. Eu precisava colocar para fora tudo aquilo que eu estava sentindo. E, para minha surpresa, muitas mulheres começaram a se identificar com o que eu escrevia. Algumas já tinham passado por traições absurdas. Todos os dias nós recebemos relatos de mulheres e de homens com situações que nós nunca vamos imaginar que elas estão passando. São traições cada uma mais absurda que a outra. Outras passaram por abusos emocionais. A- Escrever tudo aquilo ali me libertou, me fez enxergar que não era uma vítima isolada, mas parte de uma realidade silenciosa que muitas de nós enfrentamos. Aquilo ali me deu forças. A dor começou a virar verbo e, com o tempo, virou voz. O tempo passou, no caso, 3 meses, depois 6, e eu já conseguia respirar sem sentir aquele nó na garganta. Ainda doía muito. Havia dias que eu voltava tudo como se fosse um filme, mas já não doía como antes. Era como se fosse uma cicatriz, não mais que um corte aberto. Os meus filhos estavam bem, eles estavam adaptados à nova rotina. Eu comecei a sorrir de novo. E mais do que isso, eu comecei a me olhar com respeito. Eu percebi que eu valia muito, que não era o erro dos outros que me definia. Então, numa manhã qualquer, enquanto eu tomava café sozinha, eu senti algo diferente. Por incrível que pareça, eu senti paz. Pela primeira vez em muito tempo. Eu não sentia tristeza, não sentia raiva e nem mágoa. Havia apenas uma certeza: eu sobrevivi ao pior. E o que vier para frente será por escolha minha, pela mulher que eu me tornei depois da queda, e por tudo que eu ainda quero construir. A maior solidão não é estar sozinha, é se perder de si mesma. E foi exatamente isso que eu percebi ao caminhar nas ruas da minha cidade sem pressa, com os fones de ouvido tocando música que eu nem lembrava mais que gostava. Eu tinha deixado de ser eu para ser esposa do Carlos e irmã do Lucas e melhor amiga da Ana. Mãe dos meninos, agora, pela primeira vez em muito tempo, eu tentava me redescobrir. Eu comecei a fazer pequenas coisas por mim. Eu mudei meu corte de cabelo, eu voltei a fazer atividades físicas que eu gostava tanto, comprei roupas novas. Não para ninguém, mas porque eu queria me olhar no espelho e me reconhecer de novo. Em uma das sessões de terapia, a minha psicóloga perguntou se eu me sentia pronta para um novo relacionamento. Naquele momento eu ri, disse que não sabia mais confiar nas pessoas, que não sabia se um dia eu voltaria a amar uma pessoa sem sentir medo, sem sentir confiança. Ela me respondeu com algo que nunca mais eu esqueci. Você não precisa estar pronta para outro. Você precisa estar inteira para você. Aquilo virou uma chave dentro de mim. Eu estava tão preocupada com o que os outros tinham feito comigo que eu tinha esquecido de cuidar das minhas próprias feridas. Eu recebi algumas mensagens desconhecidas,
gente que se compadeceu com a minha história e queria me levar para sair, apenas para distrair a cabeça. No começo eu recusei todas, mas um dia eu aceitei. Não foi nada por carência, nem por impulso, mas porque eu queria testar meus próprios limites. Eu fui a um café com um antigo colega da faculdade. Nós conversamos por horas. Foi um papo leve. Não teve beijo, não teve planos, nem promessas. Apenas duas pessoas tentando encontrar um pouco de paz nas cicatrizes um do outro. E aquilo ali foi o suficiente. Foi nessa fase que comecei a me reaproximar de mim mesma como mulher. Por muito tempo eu me via apenas como mãe, né, como cuidadora, como alguém que servia os outros. Agora queria me olhar com desejo e com mais respeito por mim mesma. Até comprei um perfume novo, eu coloquei um batom mesmo sem sair. Tirei fotos minhas só para lembrar que existia, mas não para agradar ninguém. E foi aí que descobri uma verdade profunda. O amor próprio não vem de elogios, ele vem do silêncio entre um choro e outro, quando você decide se levantar mesmo sem forças. Um dia, caminhando, eu reencontrei Ana. Foi por acaso. Era, ela simplesmente me olhou com muito espanto. Eu apenas cumprimentei com um aceno breve e segui meu caminho. Não sentia mágoa e nem tristeza por ela. Eu só sentia indiferença. Essa foi a prova mais clara de que eu estava curada. Quando a dor vira silêncio, quando o grito vira calma, quando a raiva vira nada. E quando você se pega nessa situação e não sente exatamente nada, é porque a ferida já fechou. Não por esquecimento, mas por superação. O Carlos também tentou uma reaproximação. Eu disse que eu estava em outro momento, que queria conversar, que ele sentia a saudade da família. Eu apenas o ouvi, e pela primeira vez ouvi de verdade. E percebi o quanto ele ainda estava preso no ciclo de culpa e desculpas. A diferença agora é que eu não estava mais dentro desse ciclo. Eu havia saído e não pretendia mais voltar. Eu desejei que ele encontrasse paz, mas bem longe de mim. Aos poucos, eu fui refazendo o alicerce da minha vida. Não como antes. Antes eu construí confiando cegamente nos outros. Agora cada tijolo era colocado com consciência, com prudência e com amor próprio. Eu já não queria mais provar nada para ninguém, nem ser perfeito, eu só queria ser feliz na minha pele, na minha história e nas minhas escolhas. E essa foi talvez a maior virada de chave da minha vida. Com o tempo, percebi que meus filhos, principalmente o mais velho, começou a formular perguntas mais diretas, né? As crianças crescem e querem saber por que os pais se separaram, né? O que aconteceu. Isso aí uma das perguntas que todos os adolescentes, uma hora, eles perguntam dos pais que são divorciados, né? Ele já tinha crescido e amadurecido. E mesmo sem terem presenciado a traição, ele sentiu os reflexos dela em cada mudança. Cada silêncio, cada ausência do pai. Então, um dia, enquanto eu preparava o jantar, meu filho mais velho perguntou: Mãe, por que você e o papai se separaram de verdade? Naquele momento eu engoli seco. Ele já não era mais uma criança. E a verdade, de algum jeito, já estava encostada na nossa porta. Eu sentei com ele e disse o máximo que eu achei que ele poderia entender. Falei sobre respeito, sobre confiança e sobre como as pessoas, às vezes, fazem escolhas que machucam quem ama. Disse que o amor verdadeiro não se sustenta na mentira, que seu pai havia errado comigo e com a nossa família. E por mais difícil que fosse, eu escolhi não viver mais com dor. Ele ficou em silêncio, pensativo, e como se tivesse amadurecido uns 10 anos, em 10 segundos, ele me respondeu: É, mãe, você fez o certo. Você está mais feliz agora. O mais novo, por sua vez, ainda estava na fase da saudade pura. Ele queria ter o pai por perto e não entendia as
aquela situação. E isso era muito doloroso para mim. Às vezes, depois de um fim de semana com o pai, ele voltava muito confuso e com perguntas que claramente não tinham vindo dele. O papai disse que você não perdoou ele, que ele tentou e você não deixou. Eram sementes de culpa plantadas, ainda que disfarçadas. E eu, como mãe, eu precisava cuidar para que essas sementes não germinassem dentro do coração de nossos filhos. O homem está todo errado, né? Ele que cometeu a traição e mesmo assim, depois de tempos, em vez dele tentar apaziguar a situação, apenas ser verdadeiro com os filhos, ele ainda tenta colocar ele como vítima e a mãe como errada. Isso aí é um costume de vários relacionamentos. Nós vamos ver muito isso nos relatos. O pai colocando os filhos contra a mãe e vice-versa. Então, como atitude, eu chamei Carlos para conversar. Era uma conversa séria e direta. Disse que ele era livre para se aproximar dos nossos filhos, mas não para inverter os papéis da nossa história. Ele tentou justificar, disse que só queria que eles entendessem o seu lado. E eu fui bem clara. Você teve as suas escolhas, agora respeite a minha. Nossos filhos não são muros para esconder a sua culpa. E ele só fez baixar a cabeça. Ele sabia que eu estava certa. E pela primeira vez eu não me senti intimidada. Pela primeira vez ele entendeu que a mulher que ele conhecia havia se transformado. Então, apesar dos conflitos, eu fiz questão de manter o canal aberto com os meninos. Eu levei os dois para terapia. Queria que tivessem espaço para falar sobre tudo, inclusive sobre a ausência emocional do pai. A, tera- a terapeuta foi um alívio para nossas vidas. Eles começaram a entender aos poucos que nem todo relacionamento termina por falta de amor. Às vezes, termina por excesso de dor. E isso não é fracasso, é sobrevivência. Eu nunca quis que eles crescessem odiando o pai. Queria apenas que eles aprendessem a reconhecer o que é saudável e o que não é. O impacto em Lucas, o meu irmão, também chegou pelos caminhos tortos da família. Algumas primas pararam de falar comigo, diziam que ele estava deprimido, arrependido e que eu deveria procurar superar. Eu preferi o silêncio, eu não queria gastar energia justificando a minha dor. As pessoas esperam que a mulher sempre seja a compreensiva, que entenda e que perdoe, mas ninguém quer carregar o peso de ser traída por quem você colocou no mundo e por quem dividiu a infância. E, sinceramente, perdoar não é apagar, é aprender a seguir sem carregar. Eu continuei escrevendo no meu blog e os comentários cresciam toda semana. Mulheres de todos os cantos do país me mandavam mensagem, diziam que eu falava o que elas nunca tiveram coragem de dizer. Algumas viviam triângulos parecidos, outras tinham sofrido traições dentro da própria casa. Nós já temos inúmeros vídeos no canal falando sobre isso, principalmente de mães, né, que traem os seus filhos, infelizmente. Eu percebi que meu caso, por mais absurdo que parecesse, não era isolado. Isso me deu ainda mais força. Transformador em palavra virou missão. E essa missão me deu um sentido. Então, numa noite, eu abracei meus filhos e pela primeira vez senti que eu estava criando homens diferentes. Homens que estavam crescendo dentro de um ambiente onde sentimentos eram falados, onde o choro não era vergonha e onde a verdade tinha lugar. Eu olhei para eles e pensei: foi por isso que eu sobrevivi. Para que eles saibam desde cedo o que significa amar com verdade. A vida estava longe de ser perfeita, mas eu já não precisava que ela fosse. Eu só precisava que ela fosse a minha vida. Então foi numa manhã qualquer que eu conheci a André.
Nada de flores, nem frases de efeito, apenas um esbarrão literalmente na porta de um café. Nós rimos, trocamos uma desculpa e ele puxou o assunto com naturalidade. Ele era professor de história, era divorciado e era pai de uma menina de 6 anos. Nós nos vimos outras vezes por acaso, na feira, depois numa livraria e até mesmo no mesmo café. Até que um dia ele me convidou para sentar e tomar algo. Eu respirei fundo e eu aceitei. Nós conversamos por horas e em nenhum momento ele tentou me impressionar. Falava de seus livros preferidos, das aulas da sua filha, das frustrações da vida. E eu, acostumada com os disfarces e promessas, eu estranhei aquela leveza. Achei que era só uma máscara, estratégia. Mas não. A André era só simples. Às vezes a gente fica tão calejada para a vida, né, pela vida e pelas frustrações, pelas traições. E quando aparece alguém leve na nossa vida, a gente desconfia. Não é fácil quebrar. Esse ciclo não é fácil. Ele era apenas um homem verdadeiro. Quando ele me perguntou se eu tinha filhos, eu respondi que sim. Eu contei que eu era separada, mas eu não entrei em detalhes. E ele apenas assentiu, né? Não me invadiu, não me julgou. E aquilo ali me desarmou. Nós começamos a sair com mais frequência. Não era nada sério, né? Nada rotulado. Alguns almoços esporádicos, nós caminhávamos, nós tínhamos papos longos no telefone. E eu sempre avisava: eu não estou pronta para um relacionamento. E ele sempre respondia: eu não estou te pedindo nada, só a sua presença já me basta. E era isso mesmo. Ele não cobrava, ele não me pressionava e ele não exigia. Apenas estava ali. E essa presença foi, pouco a pouco, aquecendo um lado do meu peito que já estava morto. Mas nem tudo era tão simples dentro de mim. A cada vez que André me elogiava, eu desconfiava. As cicatrizes, às vezes elas doem. Quando ele dizia que queria me ver, meu corpo se enrijecia. Quando me mandava mensagem sem sumir por dias, eu me assustava, porque o meu referencial de afeto havia sido completamente distorcido. Amor para mim vinha junto com dor, e agora algo tranquilo me parecia perigoso. Eu fiquei com medo de me entregar, de sofrer de novo e de perceber que era burra por acreditar. Conversei sobre isso com minha terapeuta, né? E a psicóloga disse algo muito importante. A sua desconfiança não é ingratidão, é defesa. Mas você pode, aos poucos, ensinar o seu coração a baixar a guarda. E foi o que eu tentei fazer. Eu contei a verdade a André, toda a verdade, sobre Carlos, sobre Lucas e sobre a Ana. Ele ouviu tudo em silêncio, e quando eu terminei, ele apenas disse: você é uma sobrevivente. E não precisa provar nada para mim. Naquele momento eu não chorei, mas quando eu cheguei em casa, eu desabei. Porque finalmente alguém havia me ouvido sem tentar consertar e sem me julgar. Apresentei André aos meus filhos com cautela, como um amigo da mamãe, e eles gostaram muito dele. Ele nunca tentou ocupar o lugar de ninguém, apenas se mostrava gentil, participativo. Ele respeitava o meu tempo, meus limites, e aos poucos, sem que eu percebesse, virou parte da minha rotina. Ainda assim, eu sempre me perguntava: mas será que isso vai durar? Será que eu estou pronta? Será que ele também não vai me trair? O medo ainda estava ali, morava comigo, mas agora ele já não gritava tanto. Às vezes era só um sussurro no canto da mente, e quando vinha, eu respirava fundo e eu lembrava: o que aconteceu comigo não é culpa minha, e se um dia doer de novo, eu saberei sair, porque agora eu sou uma outra mulher. André não era perfeito, mas ele era um homem muito honesto. E isso para mim era o suficiente para continuar, né? Então, depois de uma decepção amorosa, a gente sempre acha que não vai haver uma pessoa que vai nos amar, que vai nos respeitar. A gente precisa se curar primeiro,
antes de querer se relacionar apenas para curar uma ferida que já está aberta e você acaba se machucando e machucando a outra pessoa também que não tem nada a ver com a história, né. E não achar, né, que o próximo relacionamento, o homem ou a mulher será perfeita, que não existe pessoas perfeitas. Então naquela fase da vida eu aprendi que a dor não se apaga com outro amor, se apaga com presença, com paciência e com verdade. E que mesmo depois da pior traição, é possível se encontrar alguém que não prometa salvar, mas que escolha caminhar junto. Com o André, eu não sentia aqueles fogos de artifício, eu sentia apenas abrigo, e depois de tudo que eu vivi, abrigo era tudo que eu precisava. Então, numa manhã de sábado, quando a minha irmã me ligou, ela estava bem nervosa. Havia um encontro de família sendo organizado pela minha tia-avó, e ela soube que tanto o Carlos quanto o Lucas tinham confirmado a presença. A princípio, eu não iria. Eu não era obrigada a manter laços com quem me feriu, mas minha avó já era de idade e ela tinha me feito o pedido com muito carinho. A família é grande, minha filha. Você não precisa falar com ninguém que te magoou, mas venha para me dar pelo menos um abraço. Naquele momento eu respirei fundo. Não era por eles, era por mim. Eu precisava mostrar a mim mesma que eu não podia estar no mesmo ambiente sem me desestabilizar. Eu cheguei no almoço já no fim da manhã. Estava acompanhada com meus filhos. André não foi. Respeitou meu espaço e ficou de sobreaviso caso eu precisasse de alguma coisa. A casa estava cheia. Meus primos, meus tios, tinha as crianças e aquele cheiro de comida. Eu me posicionei perto da cozinha onde minha avó estava e passei ali um bom tempo. Mas logo vieram os sussurros. Eu sentia os olhares e não demorou até que Lucas aparecesse, meio hesitante e ficou ali parado a poucos metros de mim. Fingiu que não me viu e eu fiz o mesmo. O que eu não esperava era ver Carlos se aproximando das crianças, do nada, como se nada tivesse acontecido. Pegou o menor no colo, perguntou da escola e riu. Quando eu percebi, eu fui até ele com calma. Pedi educadamente que ele não fizesse isso sem a minha permissão. Ele tentou manter a pose, mas logo rebateu. Eu sou o pai. Eu respondi, e eu sou a mãe. E sou eu quem ficou para cuidar quando você sumiu. O silêncio que se fez foi ensurdecedor. Alguns se afastaram, outros fingiram que não ouviram. Mas eu falei sem tremer, porque eu não era mais a mulher que ele abandonou. Que ela está retratando, né, que depois que ela assumiu um relacionamento, ele simplesmente sumiu da vida dela. Como ela não quis perdoar e como ele não conseguiu instigar as crianças contra ela, ele sumiu, literalmente. Então, quando ele reapareceu nessa festa, ele já veio com essa atitude como se nada tivesse acontecido, né? Explicando para que vocês entendam. Então, Lucas se aproximou minutos depois. Disse que queria conversar, que queria pedir perdão, que estava fazendo terapia e que havia tentado tirar a própria vida 2 anos atrás e estava tentando se reconstruir. Eu ouvi, olhei ele nos olhos, eu vi a dor, eu vi culpa e eu vi arrependimento, mas não vi espaço dentro de mim para reaproximação. Eu apenas disse: eu espero que você fique bem, mas você escolheu me perder. E tem perdas que nem o tempo cura. Ele engoliu seco e pela primeira vez não tentou se defender. Nós fazemos as nossas escolhas, estamos aptos para fazer ela, mas não escolhemos as consequências dos nossos atos. É por isso que nós devemos pensar bem em tudo que nós vamos fazer, principalmente se vai afetar a vida de outras pessoas, porque nunca depende só de você. Então, as consequências da traição do irmão foi essa, não ter a aproximação. Ela perdoou, mas ela não queria contato com ele. A parte mais difícil não foi olhar para os dois, foi ouvir uma tia vir até mim dizer: você já não acha que passou tempo demais?
está segurando muito o rancor. Aquilo ali me ferveu por dentro, como se o peso da traição fosse menor que a minha dor, como se eu tivesse a obrigação de relevar em nome da paz. E eu respondi com firmeza: eu não seguro rancor, eu só aprendi a proteger a minha saúde emocional, e isso tem preço. Se vocês não entenderem, tudo bem, eu não vivo mais em função da aceitação de vocês. Nossa, essa mulher é uma sobrevivente, uma guerreira. Eu saí dali com meus filhos antes que tudo terminasse. Eu fui para casa com um misto de alívio e exaustão. Eu liguei para André e eu contei para ele como foi. Ele me ouviu sem interromper e disse: você foi gigante. Às vezes, a maior prova da força não é confrontar, é saber se manter de pé diante de quem tentou te quebrar. Eu chorei e, pela primeira vez naquele dia, eu senti um choro de limpeza. Não era um choro de dor. Os meninos no banco de trás do carro dormiam tranquilos e eu só olhava para eles e pensava: eles estão crescendo com uma mãe que sabe dizer basta, que não abaixa a cabeça para o abuso, que não tolera traição em nome da aparência. Eu poderia ter virado uma mulher amarga, desconfiada de tudo e de todos, mas eu escolhi apenas ser firme. Escolhi colocar limites e ensinar a eles que amar também é se proteger. Aquela noite terminou com um bilhete no meu diário que eu mantenho até hoje. Perdoar não é voltar, é seguir sem dor. Eu sigo, mas não volto. Não volto nunca mais. E essa foi a minha promessa. Hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo mais a mulher traída. Eu vejo uma mulher reconstruída, com mais rugas, né, com mais cicatrizes, mas também com muito mais verdade no peito. Eu vivi uma dor que não desejo para ninguém. Eu fui traída por quem jurei amor, por quem cresceu do meu lado, por quem dizia ser minha melhor amiga. Mas eu sobrevivi. E não só sobrevivi, eu floresci em meio ao caos. Eu repreendi a viver, a me amar, a me proteger. Porque quando você escolhe não se afundar, a vida encontra um jeito de te recompensar. Carlos, Lucas, Ana foram capítulos sombrios na minha história, mas não são o livro inteiro. Eles me ensinaram ainda que a dor, o valor do respeito. Hoje eu entendo que ninguém é obrigado a me amar, mas é obrigação de qualquer um que esteja na minha vida me respeitar. E quando esse respeito é quebrado, tenho o direito e o dever de ir embora. Esse foi o meu maior aprendizado. Não esperar que o outro me salve, me cure ou me reconheça. Eu mesma tenho que fazer isso. André continua presente na minha vida. Não é um príncipe encantado e não é uma solução mágica. Ele é o meu parceiro, alguém que caminha ao meu lado sem tentar apagar o meu passado, mas me oferecendo um presente mais leve. Ele entende as minhas pausas, os meus receios e eu também entendo os dele. Não vivemos uma história perfeita, vivemos uma história real, onde dois sobreviventes decidiram não fugir do amor, mas também não se perder nele. E isso, para mim, é o amor de verdade. Quanto aos meus filhos, eu vejo neles o reflexo da mulher que eu me tornei. Eles aprenderam na prática que pedir desculpas não é o bastante quando não há mudança. Aprenderam que amar também é saber quando dizer não, que gentileza e firmeza podem andar juntas, e que perdão não é esquecer, mas não que perdão não é esquecer, mas não permitir que a dor defina quem você será. Eu ensinei eles que nenhuma traição, por mais cruel que seja, ela tem o poder de destruir quem nós somos. Pode nos ferir, sim, mas não nos anula. Então, eu escrevi tudo isso não só como uma forma de desabafo para vocês, mas como um lembrete para mim e para vocês. Mulher que me escuta agora, talvez você não tenha sido traída. Talvez por alguém da sua família, por um amor, por uma amizade. Talvez você tenha se calado por vergonha ou por medo. Mas saiba, a traição do outro não te define. O que te define é a coragem de levantar da cama depois de um dia em pedaços. É o jeito como você se escolhe, mesmo depois de ter sido deixada de lado. Hoje eu posso dizer, eu me reencontrei.
com os filhos nos braços, com a dignidade nos olhos e com o coração em paz. Me pergunto se eu ainda tenho feridas. Sim, eu tenho, mas elas não sangram mais. Elas contam uma história de sobrevivência e principalmente de liberdade, porque depois de tudo que eu passei, eu aprendi uma verdade que carrego comigo todos os dias. Quem trai o corpo de alguém fere, mas quem trai o coração mata. Só que mesmo quem foi enterrada pela dor pode renascer. Que relato incrível, incrível. Essa mulher, ela realmente é uma leoa, uma sobrevivente. Então, se você gostou do relato de hoje, não esqueça de se inscrever, comente a sua opinião, né, com respeito, né, com empatia nos comentários, compartilhe com pessoas que precisam ter esses tipos de alertas, né, que o canal se dispõe a fazer. E mais uma vez, obrigado a todos que assistiram o relato até aqui. Até o próximo relato. Bye, bye.